Sejam bem-vindos, todos vocês, a este evento, que foi preparado com bastante carinho pela equipe do Carlab, Lab Finprovar também está junto nessa empreitada. Vamos falar um pouquinho de mim, para que vocês entendam por que eu estou aqui, né, rapidamente. Meu nome é Fernanda. Não só falar aqui, Fernanda, a gente trabalha também um pouco com a inclusão, né? Então, para as pessoas que precisam disso, é importante. Eu sou uma pessoa de pele clara, cabelos castanhos, tenho olhos castanhos escuros, sou alta, né? Sou, acho que bem alta para padrões de uma mulher. E hoje eu estou toda de preto e vermelho, né? Sapatos vermelhos e roupa preta. E eu faço a coordenação de alguns cursos aqui na FIA, no Lab Finprovar, no Laboratório de Finanças, no Programa de Administração e Varejo, né, o LabFin, Laboratório de Finanças, Provar, Programa de Administração e Varejo, e também trabalho junto com a professora Tânia no Carlab, que é o Laboratório de Educação e Carreiras. Por que eu estou aqui, então, né? Não só porque eu trabalho com a Tânia, mas o objetivo de nós estarmos aqui é garantir que vocês tenham uma boa experiência, que você que está aqui hoje tenha uma boa experiência. E todo mundo, quando chegou, recebeu um cardzinho lá na frente, não recebeu? Todo mundo viu o cardzinho? O que está escrito lá naquele cardzinho? Olha lá. Para vocês terem uma boa experiência aqui conosco. Primeiro, marquei presença. Importante, vocês estão aqui, já ok, né? O primeiro tique aí. Segundo, conversei e me conectei com 3 pessoas desconhecidas, pelo menos, porque eu acho que uma das funções e razões de estarmos aqui também é isso, conhecer pessoas novas, fazermos essas conexões, certo? Identifiquei pontos de desenvolvimento, e isso vocês vão identificar com os excelentes especialistas que vão falar aqui com vocês. Beleza? Identificaram? Então, se identificar durante aí o trajeto, também. Tirei uma foto top e postei nas redes sociais marcando Carlab. Tá? Para espalhar a boa notícia, né, gente? Porque, afinal de contas, poxa, vocês estiveram aqui na FIA, fizeram parte dessa transformação, dessa experiência, marca a gente lá no LinkedIn, no Instagram. E se vocês lerem esse QR Code, que não precisa ser aqui, pode ser no próprio card, vocês vão acessar ali um link, né, uma página, que virá todos os links de conexão com o Carlab. Então, se vocês quiserem nos achar, seja pelo LinkedIn, seja pelo Instagram, seja pelo site do nosso curso, qualquer lugar, vocês conseguem achar a gente através desse QR Code aí, tá bom? E a gente tem uma coisa especial para as pessoas que estão nesse evento, porque a gente não ia trazer todos vocês aqui, em plena quarta-feira à noite. Lógico que vocês já vieram com um grande prêmio aqui de escutar o professor João, a professora Vicky, a professora Tânia, claro, isso não tem preço. Mas nós também preparamos algo especial para vocês, exclusivo. E aí, exclusivo da professora Tânia. Porque nós temos um curso de especialização em aconselhamento e consultoria de carreira. E esse curso ele tem muito a ver com o público que está aqui hoje. Tá? Como nós vimos lá no nosso vídeo institucional, fala de transformação, nós acreditamos que esse curso ele é feito para que as pessoas que são formadas nele ajudem a transformar vidas. Né? Então, se você quer um curso que aprenda a transformar vidas, você pode se desenvolver, aprimorar e aplicar, você pode procurar esse curso de desenvolvimento de carreiras. E aí, falando rapidamente do curso, tá? Porque não é esse o foco aqui, o foco é a nossa palestra. Esse curso ele é dividido em 5 módulos. Os módulos eles são bem específicos, eu vou falar aqui rapidamente, não tudo, vocês vão lendo aí, né? Então, o módulo 1, ele trata de como a carreira se desdobra no ambiente organizacional, ele vai trazer todas essas questões das mudanças sociais, de tudo que está acontecendo no mundo, e é um curso sempre atualizado, porque isso é uma coisa que se atualiza todo o tempo, né? Então, são assuntos que estão acontecendo no momento. O módulo 2, que é o menor módulo do nosso curso, ele apresenta as principais teorias clássicas sobre carreira.
O módulo 3, ele vai trazer conceitos e práticas das funções organizacionais. Então, de tudo que acontece dentro de uma empresa, né? Marketing, finanças, planejamento, ele vai trazer tudo isso. E o módulo 4, especialmente voltado ao planejamento de carreiras. Aqui, o 4 e o 5, eu acho que são os grandes plus, né? Porque até agora vocês trouxeram toda a teoria. Quando chega aqui no módulo 4, já começa uma aplicação prática mais efetiva. Principais teorias da personalidade. Porque quando você vai fazer um desenvolvimento de carreira de alguém, você precisa entender tudo isso aqui, né? Para você planejar a carreira e ajudar a pessoa. Então, você precisa entender a personalidade, os conceitos e as ferramentas para auxiliar nessas etapas. No módulo 5, o papel do consultor de carreira. E aí, o módulo 5 é muito prático, né, Pro? Tá aqui, se precisar, você vai me auxiliando aí. Tá, o módulo 5 é um módulo extremamente prático, porque ele vai trazer essa integração. O módulo 5 tem, junto com ele, um estágio supervisionado de 40 horas. Agora é o grande plus desse curso. Porque se você está aqui, é porque você gosta da Vicky, do João e da Tânia. E sabe quem supervisiona isso aqui? A Vicky, o João e a Tânia. Eles, exatamente eles, fazem essa supervisão. Então, como que funciona? A professora Tânia, eu vou falar sobre as qualificações dela já, quando for apresentá-la, mas ela tem um laboratório que chama ECAR, que é lá com o pessoal da USP. Ela é líder desse laboratório do ECAR. E os alunos da USP, que fazem parte do ECAR, né, que se vinculam ao ECAR, eles têm a oportunidade de serem mentoreados, né, assim que fala, por essas pessoas que estão aqui realizando essa pós. Então, você vai fazer a mentoria desses jovens, ajudando eles a fazendo o aconselhamento de carreira deles, com a supervisão desses profissionais aqui. E aí, eles vão ficar de olho no que vocês estão fazendo, vão dar consultoria, vão falar, não é bem assim, faz assado. Eles vão direcionar bem ali, supervisionando mesmo. Então, vale muito a pena. Tá? Também, nesse curso, não é obrigatório, mas existe um módulo internacional, que é optativo, para quem gosta e quer ir para Boston, 32 horas. Com docentes consagrados, internacionais, com amigos da professora Tânia, que fazem parte de toda essa questão de carreiras, e aí ela pode falar um pouquinho mais sobre o nome deles depois, porque ela vai chegar aqui, aí ela conversa um pouquinho. E também, durante essa semana que se passa em Boston, tem uma visita num centro de carreiras da Universidade Suffolk University. Certo, Pro? Ah, não! Ela vai... Tá certo. Aqui é onde o pessoal se instala. Aqui é onde as pessoas que vão se instalam e aí vão conhecer o Centro Universitário de Carreiras do MIT ou de Harvard. Certo? E por que se instala no dorme da universidade? Porque é um dorme que fica a um custo bem mais barato, certo? Para as pessoas que vão. É limpinho o lugar, está dentro da universidade, então é tudo com o pessoal aí, parceiro da professora Tânia lá fora. Agora é o exclusivo para esse. Se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver que a gente está dando 20% de desconto até amanhã. 20% lá no site. Mas para quem está aqui, somente para quem está aqui, vai ser 30% de desconto até dia 5/3. Tá bom? Então, se você está aqui, veio aqui, como que você faz, então? Manda um e-mail para o Carlab, fala que você esteve no evento e que você se interessou pelo curso, ou procura a Silvia. Cadê? A Silvia. Aquela. É isso aí. A turma está prevista para começar dia 20/3, tá? E invista em você. Isso é importante, beleza? Agora, lógico, vamos passar para a parte do evento mais importante, porque eu aqui, né, eles querem ver o pessoal aqui. Então, eu quero apresentar para vocês, e aí eu trouxe aqui só algumas das qualificações.
Eu vou falar da professora Tânia e vou apresentá-la, porque ela vai fazer a honra de apresentar os convidados dela depois. Tá? Então, nós vamos receber aqui a professora Tânia Casado, que, entre várias qualificações, eu separei algumas. A professora Tânia, ela é titular da FEA-USP, ela é fundadora e diretora do ECAR, do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP, coordenadora do programa da FIA, o CARLAB, Fundação Instituto de Administração, membro da egréria Congregação do IRI-USP, Instituto de Relações Internacionais, consultora de organizações internacionais para os temas de liderança, desenvolvimento de times, comportamento organizacional e carreiras, e conselheira da Associação de Ex-Alunos da FIA do Alumni. Bem-vinda, professora Tânia, uma salva de palmas. Bom, boa noite. Boa noite, né, para com quem eu conversei. Legal, a Fernanda está entusiasmada, né? Adorei, Fernanda. Bom, pessoal, muitos de vocês eu já conheço. Muitos, que alegria estar com vocês aqui de novo, né? Essa história, quando a gente resolveu conversar sobre isso, eu, a Vicky, o João, falei, vamos fazer presencial, e só presencial, porque a gente sente falta disso, né? Então, a gente vai fazer outras coisas presenciais. Eu acho que é importante isso, embora a gente não abra mão ainda das atividades síncronas, mas vamos provocar outros encontros, porque acho que a gente precisa disso. E, para a gente, logo para que interessa, eu vou convidar meus 2 amigos, parceiros, desde o início. A gente começou em 2004, 2005. Não vai falar muito, né, Vicky? O João e a Vicky, a gente sentava lá, vamos fazer um programa assim, assim, vamos fazer. Então, o João e a Vicky, a gente está juntos nisso desde aquela época e continuam sendo assim super parceiros. Por favor, professor João, professora Vicky, vem aqui que o pessoal quer ver vocês também. E, para a gente fazer uma coisa mais à vontade, eu vou pedir para eles se apresentarem. Pode ser, professora Vicky? Pode ser, professor João? João e Vicky, muito obrigada. Muito bom estar com vocês aqui, estar com a nossa meninada aqui, né? Que a gente, né? Olha, o pessoal aqui, né? 2000. Gente, tem gente aqui que falou nosso em 2004, 2005. Olha que coisa legal, né? Então, vamos lá. Legal. Bom, deixa eu começar me apresentando, então. Eu sou psicólogo, formado na PUC, fiz pós em Psicologia Social, dei aula na PUC durante uns 10 anos, mais ou menos, no curso de Psicologia. Depois fiz uma carreira executiva. Passei por algumas empresas, né? Mas o meu foco dentro da psicologia sempre foi o desenvolvimento de pessoas. Encaminhei a carreira para esse lado e, dentro das empresas onde trabalhei, também sempre foi nessa linha de trabalho, né? Basicamente com lideranças, né? Mas sempre o trabalho de desenvolvimento. E, em determinado momento da carreira, bom, a gente trabalhei junto com a Vicky, ela trabalhou comigo no começo, depois cada um fez a sua carreira, e depois a gente juntou de novo no começo dos anos 90, na DBM. Aí a gente começou a fazer um trabalho específico, voltado para coaching e counseling, principalmente. Tá? Isso no começo dos anos 90. Então, ainda é um período em que pouco se falava nisso, né? A gente, vamos dizer assim, foi pioneiro em muitas coisas, descobrimos muitas coisas juntos, e começamos um trabalho, vamos dizer assim, de ajudar as pessoas, no caso, aí, executivos, né? Foi um trabalho, por exemplo, o primeiro trabalho grande que a gente fez foi de outplacement, né? E ajudar executivos que estavam saindo das organizações em posições de nível gerencial, diretoria, e tinham que se reposicionar no mercado. Então, era um trabalho aí bem típico de counseling, certo? De ajudar essas pessoas a se reposicionarem, né? O processo de coaching veio logo em seguida, quando essas pessoas que você recolocava, que voltavam para suas empresas, depois pediam a nossa ajuda. Puxa,
vocês fizeram um trabalho tão legal, quero que vocês façam o trabalho dos meus funcionários, certo? Com os meus executivos, para que eles não saiam das empresas, para que eles fiquem aqui, né? Então, era um trabalho de desenvolvimento que acabou sendo o processo de coaching, que pouco se falava na época. Eu estou falando isso porque, a partir dos anos 2000, esse cenário mudou completamente, tá? E aí começou, o coach passou a ser um nome de mercado, né? E chamava atenção, dava ibope, tá? Então, tudo passou a ser chamado de coaching, né? Tudo, qualquer treinamento, qualquer orientação, tudo. Isso foi bastante complicado para a gente. A gente, inclusive, escreveu um livro, em 2012, trouxemos 2 exemplares para sortear para vocês, tá? Exatamente com essa ideia de tentando, usando o termo aí, desfazendo a confusão, né? Tentar mostrar um pouquinho as coisas como são efetivamente, para, pelo menos, valorizar o trabalho da gente, né? Não ficar uma coisa que não tinha mais sentido. Tudo chamava de coach, não significa nada, né? Então, isso foi um trabalho importante que a gente fez aí, certo? E posso dizer com alegria que o trabalho com a Tânia no curso de Construir de Carreira é o trabalho que a gente faz com mais prazer, né? É o grupo assim de pessoas que a gente gosta de trabalhar e poder passar a experiência da gente, né? Isso formar pessoas, desenvolver pessoas, é a coisa que mais me realiza, ok? Primeiro, preciso confessar que eu fui aluna do João Mendes. O João foi meu professor na faculdade de psicologia e acho que um dos responsável por me fazer encantar pelo que eu faço hoje. Fui estagiária do João. Eu escolhi trabalhar em organização, eu não escolhi trabalhar em clínica nem educacional, foi uma escolha. Acho que a gente vai falar várias vezes aqui de escolhas, né? E a escolha tinha a ver com olhar para grupos, né? A gente tinha um grupo de psicólogos, eu carregava a caixa para eles. Mas era um grupo de psicólogos que estudava e fazia intervenções em grupos, né? O famoso team building, que hoje sobe em árvore, desce árvore, nós, naquela época, fazíamos um pouquinho diferente, né? Estamos falando de 1975, né? Que me formei, o João se formou antes. Eu trabalhei 15 anos dentro de empresa, fui executiva de treinamento, depois RH, e achava aquela coisa incrível, aquela dinâmica interna. Mas, como João, talvez as pessoas identificavam em mim uma coisa que eu nem percebia ainda, que era essa coisa de sentar com as pessoas, discutir sua carreira, olhar o planejamento estratégico, fazer o desenvolvimento. Aquilo, para mim, era... Nada da minha descrição de cargo era tão importante quanto isso que não estava lá, né? Daí, em 1987, o meu chefe, minha última posição como executiva foi na Bung, numa época que a Bung tinha 22 mil funcionários no Brasil. E eu tinha um chefe que era um gênio. Acho que essa é a primeira dica. Eu sempre me desenvolvi com modelos, sempre com gente que eu admirava. Eu sempre tive algum mentor na carreira. E esse cara, o Homero Luiz Santos, foi o cara que fez a minha virada profissional. E ele saiu da Bung e eu falei, não me resta mais nada aqui, né? Vamos embora, né? A minha referência estava saindo. E aí eu saí, eu já tinha sido convidada para dar aula na Getúlio Vargas, com o Cabreira. Acho que boa parte de vocês sabem quem é o Cabreira, foi um grande headhunter, hoje trabalha com conselhos. E ele me disse, mas você vai sair, vai fazer o quê? Eu falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei que eu não volto para dentro de organização. Mas, se no Brasil tivesse counseling, imagina, 88, ninguém nem falava nessa palavra, né? Eu adoraria fazer isso. E aí ele disse, então, vamos conversar.
de uma empresa que estava procurando pessoas para representá-la no Brasil, uma empresa americana chamada DBM, e ela cuidava de pessoas que eram demitidas. Década de 80 nos Estados Unidos foi a década da globalização lá. Então, todas aquelas coisas de fusão, aquisição, downsizing, fechamento de fábrica, aquelas coisas aconteceram lá na década de 80. E 3 caras, o Mr. Drake, o D, o Mr. Bean, o M, o B, e o M, Mr. Morin, eram headhunters. E aí as empresas que usavam o serviço deles para contratar, pediu para eles, vocês precisam ajudar as pessoas que nós vamos mandar embora. Elas não sabem conversar com o mercado. Tempo médio de casa, 25 anos. Médio. E aí eles montaram esta coisa fantástica que eu descobri lá, que chamava Outplacement Counseling. Olha que coisa maravilhosa. Eu fui para lá achando que era uma bobagem. Cheguei lá, fiquei que nem criança numa fábrica de doce. A cúpula da empresa era de PhD em psicologia. Você falava, parecia que você falava com seus pares ali, entendeu? Ali era uma... E aí a gente aceitou fazer a representação no Brasil, eu fui a sócia executiva. Mal sabíamos nós, em 88, que o Brasil ia desmontar em 90, né? Na década de 90. Vocês devem ter avô, tio-avô, pai, gente que foi afetada naquele momento por isso, né? Eu acho, né, João, que a gente fez diferença para... Vamos falar, milhares é muito, né? Mas pensa um pouco, né? Só no projeto que a gente fez para o Banco do Brasil em 95, que era um programa de demissão voluntária, saíram 15 mil pessoas. O Brasil desmontou, literalmente. Nós tivemos uma pitada a mais do que nos Estados Unidos, que foi a reforma do Estado que o Fernando Henrique fez. Então, todas as privatizações, estatais que fizeram mudanças, e na administração direta. A gente participou de tudo. Pensa qualquer uma dessas coisas, a gente participou de tudo. Eu estou contando isso para dizer o seguinte: a paixão que a gente desenvolveu por esse tema vem de muito longe, né? A primeira metodologia de coaching que se desenvolveu aqui foi feito pelo João, lá na DBM. Porque os nossos clientes que vinham demitidos, eles diziam assim: nossa, se eu tivesse sabido mais a meu respeito, porque o processo de outplacement counseling, ele reconstrói a identidade do indivíduo. Ele dá a chance para pessoas que tinham, e em média no Brasil também, 25 anos de casa. Média quer dizer o seguinte: a cabeça está no forno e o pé na geladeira, e o cara morre de pneumonia, né? A média. Então, assim, neste caso, nós estamos falando de gente que tinha, às vezes, 30, 40 anos. Eu tive cara de 40 anos de empresa. E ele sai obsoleto naquela época, porque as pessoas essas pessoas mais antigas, eram sustentadas nas estruturas das empresas pelo dinheiro que a empresa ganhava no mercado financeiro naquela época. Eles faziam em um dia no mercado financeiro o que a empresa faturava o mês todo. Então, podia sustentar essas pessoas. Com a globalização, essas pessoas perderam... Nós tiramos 4 níveis nas estruturas organizacionais. Isso foi uma tragédia, entendeu? E a gente tinha... Nós tínhamos um grupo de consultores, nós todos somos pessoas de causa, né? A gente sabia que essas pessoas nunca mais iam conseguir alcançar, né, o que eles tinham perdido como possibilidade de se renovar. Mas a gente tinha certeza que todo mundo tem valor. Essa era uma máxima para nós.
e é até hoje, né? Qualquer ser humano tem valor. E se ele tem, nós temos que ajudá-lo a reconhecer o valor que ele tem. Porque na hora que ele reconhece o valor que ele tem, ele é capaz de fazer uma coisa nova na vida dele. Então, isso foi a nossa vida assim, de 90 até 2000, no meu caso, até 2006. Então, desta vivência, eu acho que a gente pode depois conversar um pouco, né? Não quero ficar me estendendo, mas eu estou dizendo isso porque João e eu vivemos isso juntos, e a gente tem muita certeza das coisas que a gente acredita hoje, né? Porque a gente comprovou elas na prática. Mas em 2003, a DBM americana começou, 2002, né? Começou a comprar escritórios licenciados que iam bem. E eu sabia que os caras iam chegar aqui, porque a gente era muito bom. Não é arrogância aqui eu estou falando assim, nós tínhamos uma causa, a gente queria ter um papel nessa sociedade que estava mudando, a gente acreditava que o Brasil ia dar certo, e a gente sabia que uma pessoa que passa por esse processo de transformação com a gente acredita na vida, acredita que é possível fazer coisas. Então, a gente fazia coisas que eles não faziam nos Estados Unidos. A gente fazia coisas do arco da velha, entendeu? A gente fez de tudo. E aí, portanto, a gente cresceu, faturava bem, tinha uma boa margem. Obviamente que os caras iam vir aqui. E eles vieram fazer uma proposta para comprar o escritório. Eu fiquei quase louca. Achei que a minha vida tinha acabado, né? Levei muito tempo para descobrir que causa vai com você, né? Eu achava que a causa ia ficar lá. Então, e eu tinha 3 sócios investidores, então eu tinha que pensar que essa proposta também resolvia a vida deles, que investiram na gente, né? A gente vendeu o escritório para os americanos. Eu fiquei 3 anos ainda para eles seguram a gente, né, para fazer uma transição. E achei que ia ficar como executiva. E aí a DBM Inc. foi vendida para uma private equity e eu tinha certeza absoluta que minha conversa com eles não ia dar certo. O objetivo deles era outro, né? E aí eu saí e eu montei essa empresa que a gente tem hoje, que é a Vick Bloch Associados. Mas tem uma coisa interessante que acho que o João falou aqui, que é assim, a gente nunca abandonou a academia, né, João? Nunca abandonou a academia. A gente sempre achou que compartilhar o que a gente aprende era outro papel da gente, né? Nessa época que a gente começa a construir o curso, né? Eu não acreditava, eu falava assim, como é que pode? A Tânia é louca, isso aqui não vai funcionar. Funcionou, né? Funcionou. Então, a gente monta a Vick Bloch Associados, o foco ali, até porque a gente estava ficando mais velho, essa coisa do outplacement, ele requer energia emocional, ele requer energia física, porque você vai de um lado para o outro, e ela requer uma gestão de pessoas complexa. Consultores bons têm opinião, têm desejo, né? Então, eu tinha certeza que eu não ia ter mais energia. Eu até tinha na época, mas eu falei, mais 10 anos eu não vou aguentar isso. Então, a gente achou que a outra forma da gente interferir era poder trabalhar com lideranças. Porque se a gente trabalhar com lideranças, se uma delas tomar consciência do papel que é uma liderança, né, essa questão da cidadania, né, a gente já fez diferença para mais 5.000 pessoas. Porque este cara vai entender que ele tem que fazer as coisas de uma forma diferente. Então, o João se juntou a mim, a gente está junto desde 2006, a gente veio junto também para a FIA,
E a gente pretende ficar junto muito tempo ainda. Que bom, né? Estamos ficando mais velhos, né, João? Mas também... Estamos aí. Ainda dá, né? Eu não queria deixar de fazer uma referência aqui. Lá no fundo está lá o Roberto Afonso, que, na verdade, não veio aprender nada aqui, né? Esse aqui é parceiro da gente, foi meu calouro na faculdade. E super obrigado por você estar aqui, viu? Bom, foi longo, né? Não, acho que você já puxou tudo que a gente vai conversar. Antes da gente... Então, vamos embora, né? Não, puxou o assunto. Eu falei, puxou. Olha, eu acho que tem uma coisa que o João e a Vicky falaram que eu não posso perder a chance. Falou de fazer diferença. Pessoal, a gente aqui na casa tem vários MBAs. Vários. Né? E assim chegou lá também agora. Né? A gente tem vários MBAs. E eu tenho a satisfação de, hoje menos, mas já de ter dado aula para todos os MBAs. Né? Então, tem aluno lá no fundo do MBA executivo, sei lá, que 2001. Né? Olha só que legal, o pessoal da Luminai, olha aí. Agora, o pessoal que vem fazer o curso de carreiras tem essa diferença aí. Né? É um pessoal... Isso eu vi muito... Sabe, Vicky, eu acho que por isso que a gente tem tanto prazer com esse curso. Porque, na hora que a gente senta e a gente conversa com a turma, e muitos, olha, para quem não conhece, né, tem uma turminha que foi aqui da primeira turma do curso de carreiras. E é um pessoal que continua com a gente e continua ajudando as pessoas. Né? Então, eu acho que esse jeitão, essa variedade de gente que tem no curso de carreiras, eu acho que é muito especial. A gente tem alunos maravilhosos em todos os cursos da FIA. Mas o nosso curso de carreiras ele tem uma pegada diferente. É esse pessoal, e tem a ver com o que a Fernanda falou no início. Como é que a gente faz para transformar a vida das pessoas? Né? Então, eu, o João e a Vicky, a gente não combinou essa fala inicial. Mas é interessante. Não combinou nada. Nada, né? Com a Tânia não se combina nada. Nem com a Vicky. Então, o João que sofre, né, João? Então, eu acho que é legal a gente ver o que a gente quer, no final das contas, né, com o curso de carreiras, e na nossa carreira, como é que a gente fala sobre essas questões aí, como é que a gente trata dessas questões. Eu acho que o depoimento da Vicky e do João sobre a trajetória deles, eu acho que exprime muito, espelha muito o que eles acreditam, o que eles fazem, inclusive quando eles trabalham aí aconselhando alguém. E aí, o João já falou do counseling, né? O João falou do coaching, a gente falou dos nomes que o mercado usa, né? Porque agora o chique... O coach já ficou meio gasto. Né? Agora é o quê? Agora é mentoring. Né? E o pessoal sai falando... Então, a gente trouxe os dois aqui para a gente fazer... Vamos limpar a área. Tá? Então, eu vou começar, mas depois, se alguém quiser fazer pergunta, levanta a mão, a gente dá o microfone, fala o nome, tá? E aí pode fazer pergunta. E se a gente também não souber responder, a gente fala que não responde e depois pega o e-mail e manda a resposta depois por e-mail. Tá? Eu acho que isso também é humildade, né? Quando a gente não sabe alguma coisa, fala, eu não sei, eu vou estudar, depois eu te passo. É a nossa prática. E mais uma coisinha só que eu queria falar, dessa generosidade. Aqui a gente tem gente que já fez o curso e sabe da generosidade do João e da Vicky. No curso, eles abrem a caixa preta. Né? Eles abrem a caixa preta e mostram tudo o que eles fazem e que eles construíram ao longo de toda essa trajetória deles aí. Né? Que eu acho que é muito legal. Então, eu sempre falo que eu tenho 2 parceiros nesse programa que são muito generosos. Por isso que só podia dar gente generosa também se formando, né, Vicky? Tá bom? Então, agora é o seguinte, Vicky e João, desembrulha o negócio aí. Eu vou começar, depois... eu vou só dizer uma coisa. Por que abre a caixa preta? Né? Quer dizer, que não é preta, mas é uma caixa. Porque o que faz a diferença não é o instrumento. O que faz a diferença
é o consultor. E nessa fala que o João fez e eu fiz, uma das coisas que a gente queria que vocês prestassem atenção é assim, tem muita relação para aprender. A gente aprende a trabalhar nessa área com o exercício e, principalmente, com o estudar. Então, não dá para a gente pensar em trabalhar com foco no outro se a gente não se prepara para olhar para o outro, né? Com esse olhar, assim, é um olhar caridoso, generoso, interessado. Não dá para ser consultor nessa área se você não tem legítimo interesse nas pessoas. Porque quando você não está preparado ou não tem esse legítimo interesse, é meia boca, né? E é o que está acontecendo muito no mercado. A gente tem muitas pessoas dizendo que fazem, mas são muito mal preparadas. Que é uma pena, porque nós não temos nenhum interesse que não tenha gente atuando. A gente tem interesse que, se a gente puder ajudar, do ponto de vista da nossa experiência, a gente vai ajudar para formar. Porque o mundo está precisando. Eu acho que, se a gente falar de futuro, talvez é uma das coisas que não vai desaparecer. Dizem as pesquisas de carreira que uma das carreiras, uma das profissões que não desaparece é a psicologia, psicólogo, por causa desta confusão que todos nós estamos assistindo, né? Que só vai piorar, não vai melhorar, né? Então, por isso que a gente decidiu desfazer um pouco da confusão de nomenclaturas, porque não é a mesma coisa, apesar dela vir do mesmo lugar. Quer começar desfazendo um pouco da confusão? O João, João é o da metodologia. O problema é que todos esses termos são usados também de uma forma muito informal. Isso mistura muito na cabeça das pessoas, né? Então, hoje mesmo, a Vicky estava contando que ligou alguém de uma empresa, né, a RH de uma empresa, pedindo mentoring para a diretoria. Né? Acho que era isso, né? Aí começou a perguntar o que eles queriam, era mais um assessment, um desenvolvimento das pessoas, não sei o quê, entende? Tinha nada a ver com mentoring, tá? Mas, como é o termo que está em voga, né? Então, se pede, é como você chegar no médico e já pedir o remédio, né? Você não diz o problema, né? Então, isso que acontece muito no mercado que a gente vê, né? Então, essas 3 palavras, essas 4 palavras, são usadas, às vezes, misturadamente, né? A gente, por exemplo, no caso do coaching, a gente passou a chamar o nosso trabalho de coaching executivo, que não precisava desse adjetivo, mas a gente precisou colocar para diferenciar um pouco de todas essas terminologias existentes aí, entende? Para focar que a gente está fazendo um trabalho, desenvolvimento, no caso do coaching executivo, ou do coaching, é o desenvolvimento das pessoas dentro das organizações, nas suas funções, certo? Na melhoria de performance, desenvolvimento de lideranças, tá? Então, é um trabalho individualizado, mas bem focado em relação a isso, tá? Precisa ficar bem claro, tá? Que é esse o trabalho. Eu sempre digo, o cliente não precisa saber dessas coisas, mas você precisa. Você que está fazendo o trabalho, você tem obrigação de saber, porque você vai saber os limites de onde você está, o tipo de metodologia que você está usando, tá? Isso é fundamental. Então, para nós, o coaching é muito claro em relação a isso, tá? Já quando você fala do counseling, você já fala de uma outra coisa, tá? Já o counseling é muito mais focado no desenvolvimento das pessoas, certo? Em relação à sua vida, à sua carreira, tá? Dentro ou fora da empresa, tanto faz, mas é um indivíduo que está interessado na carreira dele, tá? Então, o trabalho do counseling é um trabalho para ajudar o indivíduo a tomar decisões de carreira, por exemplo, tá? Ou para repensar rumos de carreira. Então, é uma metodologia diferente,
tá? É um foco diferente. Mas todos são trabalhos que têm contato porque é um atendimento individual, começa por aí. Tá? É um trabalho de desenvolvimento, os dois são de desenvolvimento. Tá? Mas a metodologia, tempo de duração, tipo de profissional que atende são diferentes. Tá? Então, isso precisa ficar bem claro. Né? A mentoria surge, né, nesse bolo todo de terminologia, certo? Já é uma mentoria já é bem antigo também, em termos de processo, né? Mas é muito mais alguém, na raiz, é alguém mais experiente que está passando a experiência dele ou a sabedoria dele para alguém mais jovem ou alguém naquele assunto menos experiente. Né? E aí você tem uma série de aplicações, né? Tanto na vida informal quanto na vida dentro de organizações e coisa que vale. Tá? E aí, então, é um outro tipo de trabalho. Né? A gente tem feito alguns trabalhos, já fizemos alguns trabalhos dentro de implantação de processo de mentoring dentro das organizações. Né? Aí já tem toda uma estrutura, uma coisa um pouco, vamos dizer assim, vai um pouco além do que meramente do mentoring no sentido mais amplo da palavra. Entende? Aí já dentro de organização, normalmente você pega lá o pessoal, os executivos mais experientes que vão fazer o acompanhamento, a formação de jovens lideranças, certo? Ou gente que está assumindo gerências, tá? E precisam ter um acompanhamento de alguém que tem mais vivência, tá? Da organização como um todo, dos valores e tudo mais. Né? Então, você tem um trabalho também individualizado, tá? Mas mais circunscrito, né? E focado no desenvolvimento da pessoa. Tá? Aí, com uma série de cuidados em torno disso. Né? E a tutoria já é um termo mais dentro da academia, né? Que sempre existiu, acho que até precede tudo isso daí, certo? Que é, então, ajudar alguém ajudando o indivíduo na aprendizagem dele. Né? Então, você tem um tutor que vai ajudar o tutorado no desenvolvimento dele de aprendizagem de alguma coisa. Tá? Mas é mais dentro desse ambiente mais acadêmico. Assim, em grandes linhas, certo? A gente poderia fazer essa diferenciação. Né? Só para começar a conversa aí. A tutoria, se eu me lembro, ela nasce também na era medieval, lá, quando os ricos contratam tutores para os seus filhos, não é? E a gente aqui na FIA teve há muito tempo, pessoal, que foi do RH aí, lembra do nosso saudoso professor Lindolfo, né? Sim. Então, o professor Lindolfo foi meu orientador de doutorado. E o Lindolfo ele conduzia um programa aqui que era o pós-MBA. E no pós-MBA vinham alunos que tinham feito já algum MBA nosso e nós tínhamos a figura do tutor. O que era esse tutor? Esse tutor era alguém que ia orientar o aprendizado daquele executivo. Ele não ia fazer coaching. Ele ia orientar o que o sujeito tinha que ler. Olha, você vai ler isso, qual é a sua situação? É essa? Tá bom, então você vai ler isso, fazer tal curso. A gente praticou isso aqui. Né? Que é, sem dúvida nenhuma, como você falou, o pessoal falou, os preceptores, né? Era isso mesmo. Né? Era isso. Mas o mercado ainda não descobriu o tutor. Daqui a pouco eles vão se cansar de mentor, eles vão falar de tutor. Aguardem. Né? Aguardem. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Queria que vocês falassem um pouquinho, por exemplo, vocês falaram do counseling, né? Quem faz o counseling do executivo? Vale a pena ser alguém de dentro da empresa ou não? Quais são os riscos? Então, ok? Vamos separar de novo, né, João? Então, é assim, só para complicar um pouco mais, tá? Não é para ficar mais simples. Que é assim, você tem, por exemplo, no coaching, vocês já viram falar, né, no líder coach? Então, o coaching é uma atitude,
Aliás, o livro chama assim, Coaching Executivo, uma questão de atitude, né? Então, vamos, por exemplo, pegar um exemplo, que é essa do coaching, em que você tem o líder coach, que é aquele cara que tem essa característica de suportar o crescimento do seu direto. Você tem o coach interno e você tem o coach externo. O coach interno, normalmente, é uma pessoa, muito provavelmente recursos humanos, que faz esse papel de suportar os programas de desenvolvimento das pessoas de nível de gerência média para baixo. Normalmente, para níveis mais altos, você usa uma pessoa externa, dado a delicadeza da discussão e a complexidade do papel que ele exerce. No counseling, como o João falou, é um processo para o indivíduo. Normalmente é para ele tomar uma decisão ou para discutir um tema que, quando terminou a discussão, encerrou o processo. O coaching normalmente tem um tempo longo, em que você acompanha a pessoa, né, no processo, por exemplo, de implementação de uma decisão que ele tomou no counseling. Tá? Então, o counseling, ele desenvolve o indivíduo e, normalmente, ele chega no final com uma resposta para si mesmo. E aí, a minha tendência é dizer que deveria ser um externo, né, João? Difícil alguém fazer isso internamente, porque, muitas vezes, isso é o que nós chamamos de pessoa física que nos procura. Eu não trabalho com pessoa física por uma questão de escolha de mercado, mas o João faz muito processo de counseling. Né, João? Sim. Eu acho que o que se faz dentro de empresa, nessa linha, um pouco nessa linha, que você pode não chamar de counseling, eu não chamaria, mas muito do trabalho de RH, de orientação de carreira dentro da empresa, né? Até a formação do curso Construir de Carreira ajuda nesse sentido, né? De estruturar um pouco mais a conversa, a ajuda que você dá internamente. Tá? Mas eu te diria, o mais comum é o indivíduo procurar alguém externo, né, à empresa. Tá? Ou se ele já está fora da empresa, certo? Mas ele procurar um profissional para ajudá-lo nessa discussão. Né? Eu acho que a tua pergunta é capciosa pelo seguinte. Eu estava aqui pensando, quando nós falamos, o importante é você saber, você que vai fazer a intervenção, o que você está fazendo ali naquele momento. Você está fazendo um processo que ajuda esta pessoa a se olhar e tomar uma decisão. Você está fazendo um processo em que esse indivíduo tem que desenvolver ou corrigir alguma coisa e você vai acompanhar? Ou você está fazendo o papel de um expert experiente que está passando para aquele indivíduo a experiência que você viveu? Isto te leva à conclusão do que você está fazendo ali naquele momento. E são coisas de natureza completamente diferente. Ninguém tem dúvida? É assim, eu tenho uma dúvida. Tem aqui? Mariana, tem? Aqui. Fala seu nome. Que a gente está gravando, tá? Então, depois... Ui! Vamos lá. Quase que eu caí aqui no chão. Depois da Mariana, eu tenho uma pergunta. Estou na fila, tá, professora? Pode ficar com o seu. Bom, meu nome é Mariana Passos. Eu fui aluna aí do curso de carreira, sou fã número 1, recomendo de olhos fechados, gostei muito, não só da parte conceitual toda, mas também do ferramental. Eu saí realmente me sentindo super capaz, assim, né, segura de começar a atuar com isso, então recomendo super o curso. A minha pergunta é justamente
na fala da Vicky, porque eu percebo que muitas vezes o cliente procura a gente sem saber o que ele precisa. Às vezes ele vem achando que ele quer se recolocar, mas ele está vivendo um desafio na empresa que, às vezes, com coaching, ele consegue resolver e ele não precisa se recolocar. Ou, às vezes, ele vem querendo mudar de profissão, e aí é um caminho de counseling, mas depois ele também procura o mesmo profissional para falar, agora me ajuda a me recolocar, então, nessa nova profissão, né? Então, a minha pergunta é, a gente está falando necessariamente de profissionais diferentes, ou a gente pode, esse mesmo profissional, vestir esses vários chapéus? Porque isso acaba acontecendo um pouco comigo. Eu tenho uma amiga que, um dia desse, ela trabalha com marketing, ela falou, Mariana, você está um pouco esquizofrênica, porque você está fazendo de tudo, você está tirando para todos os lados, você precisa se posicionar. E eu falei, puxa, mas se eu me posicionar, às vezes o cliente que chega para mim é isso, eu vou ajudar ele a entender o que ele está precisando. E daí, dá, vamos dizer, o remédio para cada uma das situações. Então, minha pergunta é um pouco, como é que vocês veem isso? De quem foi responsável por uma empresa que tinha um monte de consultor, então eu contratava consultores para trabalhar, eu vou te dizer que tem diferenças, não necessariamente no consultor, mas naquilo que ele vai fazer. Por exemplo, uma das coisas que a gente aprendeu lá, na DBM, é que o cara que cuidava de outplacement, ele não podia cuidar ao mesmo tempo de coaching, porque a urgência é diferente. O cara que está lá desempregado, ainda mais naquela época, ele quer andar, ele quer alguém que ajude ele a chegar lá, né? Rápido. O coaching, ou counseling, é um processo de reflexão. Ele tem um timing, ele não pode ser todo, por exemplo, no outplacement, às vezes o cara vinha todo dia, porque ele queria discutir, fazer o currículo, saber, fazer todo aquele processo de identidade, fazer o currículo, treinar a entrevista e sair correndo para o mercado. Às vezes ele enganava a gente, ele saía para o mercado, aí se estrepulhava lá no mercado e voltava correndo. Esse é o cara que precisa de uma urgência. O coitado do consultor que está atendendo pessoas que precisam de urgência, aí ele levanta da cadeira e entra o cara que vem refletir. Ele esquece. Ele põe impressão no cara que está querendo refletir, entendeu? Então, não é que precisa ser uma pessoa diferente, mas eu acho que é difícil você fazer de tudo um pouco, porque você pode perder a mão. Não sei se você concorda com isso. O João pode não concordar. Eu acho que é só o cuidado de ter equilíbrio nessas coisas, né? Se começa a ter conflito de interesses, não dá para entrar, certo? Mas se em momentos diferentes, em situações diferentes, talvez até dê para levar. Aí depende muito do trabalho que você faz, tá? Depende do consultor, tá? Não diria nunca dizer não, certo? Mas cuidado, né? No caso disso que a Vicky está falando, que são posturas diferentes, né? A necessidade do cliente é diferente de um ou de outro, né? Devo admitir que, naquela época, década de 90, o volume de pessoas demitidas era muito grande. A DBM fazia 98% de outplacement para 2% de coaching. Então, o volume também exigia que a gente concentrasse o esforço, e o consultor concentrava o esforço naquelas pessoas, né? Eu acho que tem um monte de gente precisando disso, e se faz mal feito hoje em dia. Mas não é na pressão que a gente tinha, entendeu? Então, mas ali a gente dividiu o time, os consultores que atendiam coaching, os consultores que atendiam outplacement. Agora, outplacement não é o seu ponto focal, é? Uhum. E algumas vezes... Você sente essa coisa que eu falei?
Totalmente. A gente precisa ter essa habilidade mesmo essa sensibilidade de ir no ritmo, até porque, às vezes, a pessoa vem para auto-placement e não está com a pressa, porque está usando aquele momento de interrupção, até porque quer refletir ou quer descansar um pouco. Então, e tem os que vêm querendo, com a pressa, de se recolocar. Então, acho que o desafio é isso, é ter essa sensibilidade, e depois os programas são completamente diferentes. Assim, o tipo de ferramental que eu uso e de condução para cada uma das coisas, se é um outplacement, se é o coach, etc., é diferente. Mas eu fico... esse desafio, assim, porque quando você pensa numa consultoria, sei lá, né, na DBM, aí você divide os consultores aqui, os consultores ali, funciona. Mas quando é a pessoa, quando sou eu, né, quando é a Vicky Bloch, por exemplo, e até vocês disseram, vocês começaram fazendo muito outplacement, depois começaram a ser procurados para coaching. Então, chega um momento que é isso, aquele profissional Vicky Bloch confia... nunca fez outplacement, só coaching. Ah, tá bom. Porque o profissional é isso, ele vai ganhando uma confiança, e aí, ao longo da carreira dele, ele quer, em determinados momentos, o apoio daquele profissional. Né? E aí, às vezes, é uma coisa que ele precisa, às vezes é outra. Mas o interessante, você está falando, a gente vai lembrando de coisas, né? Que já passou muito tempo. Mas a sensibilidade do outplacement, né? É um momento tão duro da vida da pessoa, é como... Eu sempre comparava ele com a morte, né? Porque é o fim de um ciclo, né? E você trazer o cara para o próximo ciclo. E de tudo que a gente estuda, né? Por exemplo, você vai lá no William Bridges, ele mesmo fala, se você pula uma fase, se você deixa de lado uma fase, você tem que voltar para trás depois, porque você tropeça lá na frente, né? E no outplacement, você segurar o cara, porque ele não entende isso, ele está com aquela emergência, né? Todos os caras que eu atendi, que pularam etapas, tropeçaram e tiveram que voltar. Que é muito duro, porque, além da demissão, ele ainda tropeça no mercado, é muito duro, né? Então, acho que assim é interessante como a emergência é uma característica para o consultor do outplacement. E a reflexão me parece mais uma característica do counseling do coaching. Né? Não que no outro não tenha reflexão. Mas... eu ia falar exatamente isso, porque eu lembro sempre de um caso, Vicky, que você falou numa aula, eu estava assistindo uma aula do nosso curso, e o assunto caiu para a rede, a gente falou sobre rede, que é o que a gente está querendo fazer aqui também. E você falando de um processo de outplacement, vamos ver se você vai lembrar da história. E a pessoa, você fala assim, ele já estava, acho que há 3 meses, o rapaz que jogava futebol. 3 meses? 3 anos. Olha lá, então conta aí, Vicky. Né? E assim, que ficou claro é que assim, ele tinha dificuldade de falar para as pessoas. Então, tem reflexão também. Conta aí. É muito difícil a gente traduzir daquela época. Mas você imagina o seguinte, o sujeito trabalhava numa das grandes multinacionais. A vida inteira dele, o Roberto fez isso também, a vida inteira dele disseram para ele que aquele era o melhor lugar do mundo. Não existia outra empresa melhor do que aquela. Assim eram as multinacionais, não era, Roberto? Então, Dow Química, Monsanto, Volkswagen, todo mundo dizia assim, não, aqui não existe outra empresa que nem essa. Então, quando o cara era demitido, naquela época, além do trauma, porque não se demitia na década, né? Ele chegava lá achando que não tinha outro lugar melhor do que aquele que ele veio. E aí ele ficava ali sentado na cadeira esperando que o mercado se ajoelhasse aos pés dele, né? Então, um desses era meu cliente. Aí o pobre do cara, né? Aí ele estava, 3 anos não era, mas eram 2 anos, ele estava lá. Vai e volta, e vai e volta. Imagina a empresa no meu pé, né? Não faz nada para o cara e tal. E aí, assim, uma vez ele cancela uma reunião e manda avisar que ele tinha quebrado o pé. Aí, na semana seguinte, ele vem e senta na minha frente, e eu falei assim, nossa, o que aconteceu? Ele falou assim, eu fui jogar futebol e quebrei o pé. Eu falei,
ó, que eu estava 2 anos com o cara. Ele falou assim, mas eu não sabia que você jogava futebol. Ele falou, não, toda semana. Eu falei, ah, é? E onde você joga futebol? No São Paulo. Eu falei, campo de grama ou campo... Como é que chama? O salão. Ele falou assim, não, grama. Eu falei, são 12 ou 24 jogadores de cada lado? Ele falou, 18. Aí eu falei assim, quero saber quantos você sentou para conversar sobre a sua situação. Ah, não, mas ali é futebol. Eu falei, não acreditar. Eu falei assim, você vai convidar cada um desses caras para almoçar, vai contar para eles que você está em busca de uma nova atividade profissional. 3 meses depois, ele estava recolocado. Eu queria matar o cara. Ele não fez networking. Eu ensinava ele a fazer networking, ele nunca me contou que ele jogava futebol. Ele achou que gente que joga futebol não é alvo do networking. Entendeu? Inexperiência, às vezes, da gente também, de não provocar, né, algumas perguntas. Com aquele cara, eu aprendi tudo na minha vida. E a outra é essa história do indivíduo que está metido numa situação dessa e que não consegue enxergar as oportunidades que ele tem, né? Até porque ele foi condicionado. Esse daí é da leva de pessoas que a empresa condicionou a servi-la para o resto da vida, mesmo depois de demitido, entendeu? É essa a história. Tem uma pergunta ali. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Marcos Videira. Já estudei aqui na FIA no MBA e já devo ter passado por 3 ou 4 cursos. Então, gosto muito de todo mundo daqui. Eu tenho uma consultoria de recursos humanos focada em Executive Search, Board Advisor e Leadership Advisor também. Minha pergunta está ligada a mais o counseling e ao coaching. O futuro do coaching e do counseling, ligado... E também queria falar um pouco de inteligência artificial, né, que é o que a gente ouve todos os dias. Na opinião de vocês, bom, hoje já tem pesquisas, que eu não sei o quão é factível ou não, das pessoas novas querem fazer aconselhamento com o ChatGPT do que com líderes, né, com bastante experiência. Mas eu não queria nem entrar muito nesse tema. Em relação ao futuro, né, do coaching e do career counseling ligado à inteligência artificial, como que vocês veem isso? Que impactos que isso vai ter para a gente que trabalha na área? Como que a gente deveria olhar para isso também? Olha, Marcos, eu vejo a tecnologia como um instrumento que você tem a seu favor, né? Assim, como qualquer outro instrumento, a tecnologia você deve usar adequadamente, né? Então, por exemplo, hoje fazer esses processos online, né, que a gente não fazia antes, tá? Hoje já tem uma tecnologia que ajuda bastante, né? Então dá para você fazer o mesmo trabalho usando uma outra forma, tá? Então eu vejo desse lado. Eu não sei avaliar o quanto a inteligência artificial vai ajudar nesse sentido, mas provavelmente vai ajudar, tá? Pode ser que mude alguma coisa, mas a essência não muda, tá? É a relação você com o cliente, pessoa a pessoa. Isso não muda. Isso é a essência de tudo. Qualquer tecnologia que você tenha não vai tirar isso de lado, tá? É isso que a Vicky falou. A profissão nossa não vai acabar, certo? Com toda a tecnologia. Agora, você precisa saber usar a tecnologia. Se não souber usar, você fica obsoleto. Aí é diferente, tá? Mas eu acho que saber usar é o segredo aí. Temos mais 2 perguntas aqui. Posso passar aqui? Deixa eu só complementar aqui. Eu tenho uma outra aflição, Marcos, maior do que essa. Primeiro, que eu acho isso tudo que o João acha, eu acho que não substitui. Eu tenho tido uma angústia, assim, uma reflexão bem que me angustia muito, que a gente passa agora a admitir
que a humanidade é possível de ser substituída. Eu vou te dar um exemplo idiota, mas é muito, muito importante, porque assim sempre me faz refletir. Eu tenho uma mancha no meu currículo, eu fui 11 anos síndica do meu prédio. E aí, quando eu fiz 70, eu falei assim para o meu pessoal lá do prédio, eu falei, quando eu fizer 70, eu vou largar esse negócio. Não dá certo. E aí, o cara que me substituiu resolveu fazer uma portaria virtual. E eu pensei comigo, não vai funcionar. Né? Ele implementou o raio da virtual lá, e a gente que nunca foi assaltado, foi assaltado. E eu fiquei olhando aquilo e fiquei pensando assim, o que não deu certo, né? Eu acho que o que não deu certo foi pensar que você podia não precisar do ser humano. Porque se a gente tivesse um cara na guarita, a gente não tinha sido assaltado. Assim, a gente está começando a acreditar em coisas que são insubstituíveis. O que me angustia mais não é o fato de existir o chat. Eu de vez em quando, pergunto para ele, acho o máximo. Rapidinho, ele resume tudo que eu preciso. Mas a relação com o outro, ele não substitui. E o João e eu, a gente trabalha, obviamente, com momentos de virtual, mas eu faço questão absoluta, eu não abro mão de a primeira reunião, que é onde eu exploro história de vida, que ela seja presencial. Eu não faço virtual. Se o cara não quiser, não vai começar. Porque é nesse momento que ele é capaz de me perceber, de eu criar o vínculo de confiança com ele e eu percebê-lo. E sem essa coisa, porque durante a pandemia a gente teve que começar sem ter presencial. Eu sei quão pobre fica esse processo. Né? Então, a minha preocupação maior, Marcos, adoro a tecnologia, acho que ela ajuda a gente num monte de coisa. Mas o que me angustia não é a tecnologia, não é a tecnologia. É a crença de que a gente pode substituir o ser humano em todas as suas dimensões. Eu não vou viver para isso, graças a Deus. Posso até estar ficando velha ao dizer isso, mas eu não acredito. Deixa eu só apimentar um pouquinho. Talvez, Marcos, a hora que você falou, eu fiquei pensando duas coisas, né? A preocupação desse cliente, quer fazer aconselhamento, né, com inteligência artificial. Eu acho que tem dois pontos aí. Primeiro, porque talvez a gente está se deparando com tanta imperícia, e as pessoas estão se deparando com imperícia, né, que isso acaba, olha, entre pegar um consultor aí, né, e eu vou pagar uma grana, e fazer de graça, né? Eu vou fazer de graça, porque... Né? Mas esse cara não está querendo fazer count. Pois é. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente também precisa, que tem a ver com o que vocês falaram. Pode haver uma pseudo-sensação de confidencialidade. Porque, às vezes, a pessoa fala, eu vou falar... Porque eu acho que é uma coisa importante em todo o processo que a gente falou, que a gente estava conversando, né? Ou do outplacement, ou do coaching, ou do counseling, enfim, que é a confidencialidade. E que está amarrada com uma coisa que também tem a ver com o que a Mariana tinha perguntado, com o contrato psicológico, quer dizer, aquilo que você combina antes para fazer com o cliente. Então, eu acho que essa coisa aí, eu acho o máximo também a inteligência artificial. Agora, a moda agora é o Sora. Já viram o Sora? Agora só se fala no Sora, né? É bárbaro, né? A gente que é professor nem sabe como é que a gente... Gente, olha, tem ideia como é que a gente... O que a gente discute quando fica pensando que o aluno vai entregar uma dissertação, uma tese, e inteligência artificial. Eveline, você se cuida, tem uma aqui que está entregando a tese, né? Nada de inteligência artificial.
Então, a gente fica pensando assim, olha, como é que a gente discute isso? Como é que a gente garante que aquele trabalho... Então, é um problema que está aí, que a gente não tem todas as respostas ainda, Marcos. Tá? A gente participa dessas conversas, mas não tem todas... E não é só no Brasil, lá fora também. Agora, quando você fala isso, para mim fica uma coisa assim, olha, eu vou ter alguma coisa de graça, e aí, né, tudo bem, se funcionar, funcionou, e, sabe, de repente, as pessoas não vão ficar sabendo de mim, né, sem saber que, às vezes, a máquina acaba propagando alguma informação de uma forma indevida, usando aquela informação de uma forma indevida. É só mais Você sabe que pimenta. você estava falando isso aí, eu estava me lembrando de uma coisa. Depois da pandemia, quando a gente voltou a atender presencial, né? Você sabe que eu fiquei melhor do que eu era? Eu não sei se aquele exercício do virtual me chamou a atenção para as coisas que a gente fazia. Era natural, né? Era óbvio, o cara estava lá sentado. Mas quando você não tem aquela possibilidade, aquilo fez tanta falta que, quando eu comecei a voltar para o presencial, parece que eu fiquei mais sensível, mais safa, mais atenta, não sei. Alguma coisa mudou. E faz total diferença hoje. Total diferença. Impressionante. Não sei. Professor. Tudo bem? É isso aí, né? Acho que tem uma pergunta lá, né? Está todo mundo ouvindo? Tá. Sim. Prazer, meu nome é Ellen, eu sou do primeiro semestre de graduação de administração. Eu estou fazendo um artigo científico relacionado a planos, né, de carreira e projeto de vida, né, com os estudantes que saem do ensino médio e com os que estão em graduação, junto com a professora Letícia, né. E aqui eu tenho alguns pontos que eu queria ouvir os três, se eu ter esse luxo, né, de ouvir 3 pontos de vista diferentes, né. O primeiro ponto é como que você aplica um coaching ou uma mentoring em pessoal da graduação, né? Que tática a gente poderia estar usando isso, né? De vez ser uma aula, a gente tem aula, né, de carreira e desenvolvimento, se fosse uma coisa mais, assim, não que a Letícia não seja, porque ela é muito eficiente, mas como maneira assim, vamos supor, sair do ensino médio, não sei o que eu quero fazer, estou fazendo carreira e desenvolvimento, o que eu vou fazer? Não, eu só não entendi. Você quer saber para o ensino médio, é isso? Ou para a graduação? É com a pessoa que sai cru do ensino médio e vai diretamente para a graduação. Vai para a graduação. Tá. Então, como é que a gente trabalha com essa reflexão sobre carreira com esse pessoal? É isso? Será que coaching serve para isso? É isso? É isso? Ah, legal. Ah, sério, hein? Olha Sou boa, só. né? Olha só. Então, eu vou fazer aqui a publicidade, a propaganda, não, da minha turma aqui, pô. Ó, gargalhada da Marta. Marta é a rainha da turma do graduação. Olha só. Vocês procurem sites.usp.br/ecar. É o nosso site do programa. E procurem o canal YouTube. Tá? O que a gente tem lá? A gente tem algumas coisas que essa equipe maravilhosa, que foi aluno do curso da FIA, os melhores alunos, eu convidei, ao longo do tempo, aí, né, eu convidei para se juntarem a gente lá no ECAR, no Escritório de Desenvolvimento de Carreiras. E eles fazem exatamente isso. Ajudam as pessoas, os alunos nossos de graduação, a pensar sobre as escolhas deles. E aí tem uma coisa, quando a professora Vicky falou das diferenças, né, isso que ela fazia lá na DBM, né, quando algum aluno me encaminha uma solicitação de atendimento, eu faço isso, Vicky. Eu faço a primeira conversa com o aluno, e vocês sabem disso, né? Eu faço a primeira conversa e, dependendo do jeitão do aluno, eu encaminho para a Simone, que está aqui, que é uma
parceira estratégica, ou para a Marta adora fazer oficina com a meninada, né? Ou para a Eveline, ou para a Júlia, ou para a Iaci, que está lá, né? Então, dependendo do jeitão do problema, eu encaminho para alguém. E a gente faz. A gente conversa desde, por exemplo, né? Eu lembro de um caso de uma moça, pais orientais, os pais médicos. E a moça queria fazer medicina, mas os pais falaram assim, não, você não vai fazer medicina, porque medicina é muito sacrifício. E a menina foi fazer outra escola, foi fazer outra unidade da USP. E a menina estava profundamente infeliz. E ela chegou lá no escritório de carreiras com essa demanda. A menina chorava, gente. Chorava porque eu nunca vi isso. Quer dizer, a menina queria fazer medicina, o pai e a mãe falaram que não. Né? Não é esquisito? Não é esquisito? Gente, vocês não sabem as coisas esquisitas que aparecem, certo? É a moçada que sabe, né? Bom, e aí a gente foi conversar, quer dizer, a pessoa para quem eu encaminhei foi sentar com essa menina e tentar entender isso, inclusive ajudá-la, né? Como é que ela ia se virar com isso? Como é que ela ia, inclusive, conversar com os pais? Tá? Então, a gente faz isso, sim, é possível. É possível, porque, veja, tudo vai de como é que a gente está entendendo carreira. Carreira, pessoal, não é só na hora que você se formou e vai trabalhar. Carreira tem a ver com as suas escolhas desde o início. Tá? E a gente pratica uma definição de carreira que é a seguinte: carreira é a sequência de experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo. Então, é tudo. Inclusive, eu vou aproveitar, a gente falou aqui dos nossos ex-alunos, né? Gente, trabalho voluntário, principalmente para a moçadinha jovem que está aí, trabalho voluntário ajuda pra caramba. Ajuda a aprender, a desenvolver competências e a fazer rede. Tá? Então, também é carreira. Tá? Bom, falei já. Faltam 2. Só aproveitar a pergunta dela, é complicar um pouco aí, porque ela está falando de uma pessoa do ensino médio. Se você está falando de gente do ensino médio, a gente não fala nenhum desses termos aqui. A gente fala em orientação vocacional. É um outro processo, entende? Está tudo dentro disso que nós estamos falando, mas é uma outra metodologia, é outra forma de encarar. Porque aí a necessidade do indivíduo, evidentemente que tem uma escolha, então por isso que tem orientação, mas ele precisa de muita informação, né? Então, o processo não só olha perfil, mas olha também informações que ele precisa para tomar a decisão dele. Tá? Então, é um outro tipo de processo, tá? Voltado para esse tipo de público. Então, acho que a Tânia deu o local, né, e o suporte, que o pessoal dá super bem aqui. Acho que o João levantou um outro dado que eu acho que é importante. E eu diria para vocês que, independente de qualquer recurso, eu acho que todo mundo devia ficar preocupado com a sua carreira. E todo mundo devia procurar um interlocutor para isso. Vocês mais novos têm uma vantagem sobre a minha, por exemplo, sobre a minha geração, em que se esperava que, quando você entrasse na faculdade, você fosse até o fim e fosse trabalhar naquilo que você nem sabe se escolheu, né? E era assim mesmo, entendeu? O meu primeiro cliente de outplacement, olha que coisa interessante, isso me fez lembrar. O pai dele falou para ele assim, ele falou que o pai dele era um comerciante espanhol que veio para o Brasil, deu certo, conseguiu sustentar os... Roberto, você lembra desse caso? Foi da empresa que você trabalhou. Meu primeiro caso. E ele foi demitido da empresa depois de 45 anos. E o pai dele, no começo da vida dele, tinha dito para o pai: você, mesma coisa que você é comerciante. Eu falei: não. Eu não vivi minha vida inteira sendo comerciante para você ser comerciante. Ou você vai ser engenheiro, ou você vai ser médico, ou você vai ser advogado. Escolhe qualquer um dos três.
E o pobre, coitado, que queria ser negociante, lá, comerciante, escolheu engenharia, entrou como estagiário na GM, viveu a vida dele na GM, fazendo motor de carro, lá, era técnico mesmo. Aos 40, 50, ele resolveu começar a negociar carro. Então, ele comprava e vendia. Ele continuava lá, mas hobby. Comprava e vendia carro e tal. E aí, quando ele veio para mim, ele disse, agora eu vou fazer o que eu quero. Imagina, o cara tinha 60 e não sei quantos anos, tinha 45 de GM, foi estudar para ser corretor imobiliário, mudou para o Guarujá, foi feliz, ficou feliz da vida. Não sei nem se ele é vivo ainda, mas negociando imóveis. Agora, vocês dessa geração não só entram na faculdade, como desistem da faculdade. Imagina se meu pai ia me deixar desistir da faculdade. Né? Entra na faculdade, desiste, troca, não faz o que queria, enfim. Que eu acho mais saudável, né? Porque você vai em busca de felicidade, mas não dá para fazer sozinho. Isso aí é uma coisa que, no começo da vida, é sempre, mas no começo da vida da gente, precisa de um tutor. Né? De um tutor. E algumas escolas públicas, as escolas já estão fazendo hoje, né, a gente já vê aqui no Estado, escolas que são período integral, que são as melhores, aí, né, que estão passando por processo aí, de melhoria, eles têm já hoje o plano de vida, né, aquele projeto de vida. Né? Claro que a gente vai olhar, a gente pode melhorar muito isso, mas o pessoal já está começando a pensar sobre isso. Tá? Então, eu estava falando para o João, nem nossos clientes fazem, imagina o coitado dos meninos. Pois é. Tem uma pergunta. Boa noite a todos. Meu nome é Celso Barreira. Eu tenho aproximadamente uns 40 anos de experiência com treinamentos e os últimos 18 anos eu venho atuando como gerente de projetos na área de TI. E eu lancei uma mentoria, comecei uma mentoria há uns 3 meses, ela vai durar uns 10 meses, um grupo de gerentes de projetos, como eu, menos experiente. Qual o principal cuidado que eu tenho que tomar? Qual é seu papel, de novo? É o gerente de... o meu papel, eu sou mentor. Você é o mentor. E o pessoal? São gerentes de projeto. Eu atuo como gerente de projetos de TI há 18 anos. Eles são também, só que menos experientes. É isso que eu ia perguntar. O quê? O quê? Da mesma área, da mesma organização? São gerentes... Não, gerentes, eles são do mercado. Eu lancei... Ah, tá bom. Você abriu não um é negócio, da minha, não são da minha empresa, né? Não trabalham junto comigo. Tá bom. São gerentes Mas de projetos. eles são uma turma com você? Sim, sim. Tá. É uma mentoria em grupo, né? Um encontro semanal, de 3 horas. Vamos lembrar o que é a mentoria, né? A mentoria é um processo em que um expert em uma área, em um tema, enfim, ele passa para as pessoas a sua vivência, né? Mas ele faz isso provocando a reflexão dessas pessoas. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante, assim, a gente tem que fazer muita pergunta para depois a gente poder dizer, então, veja, por que você não testa tal coisa? E aí você cria o case para ele testar e volta daqui a 3 meses para ver se aconteceu. Esse é o processo em si, né? Então, eu acho que o maior cuidado que a gente tem que ter é também de não ser chefe, né? Chefe manda, né? Não é? Então, o que você vai provocar nele é, a partir da tua experiência, o exercício da reflexão e do exercício real, para você voltar e dizer assim, e aí?
Ah, aprendi isso, aprendi aquilo, vi que você tinha razão naquele negócio. Mas, aí ele volta e você... Certo, João? É isso mesmo, eu só acrescentaria que, só para reforçar alguma coisa aqui, que eu acho que, nesse caso, principalmente, o importante é você, como mentor, entender qual é a necessidade do cara, o que ele precisa aprender, onde ele tem dificuldade, porque ele já é um cara que atua na área, né? E, através das perguntas, entender as coisas que ele não te fez a dúvida e que ele precisa saber, entende? Aí já é um passo além. Mas, primeiro, eu preciso partir dele, né? Qual é a necessidade dele? Você adequar a mentoria a cada um deles, né? Até porque está em grupo. Tá? Isso que eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, porque a gente falou do indivíduo, e ele está fazendo isso em grupo. Então, como é que... Então, quando você tem um grupo, a coisa só fica mais complexa, né? Porque você tem provavelmente necessidades diferentes ali. A tendência é, como você é um grupo especializado, e estou supondo que vocês estão discutindo projetos de TI, ou seja, a evolução do indivíduo com projetos de TI, como é muito técnico, a vantagem do grupo é que os outros aprendem junto. Claro. Ele pode não ser o meu problema, mas o problema do outro pode, de repente, me... Então, essa é uma vantagem para o grupo, né? O risco é assim, não faça um grupo grande, porque, senão, você não consegue atender a todo mundo. Né? Fala, Fernanda. Nós estamos avançando no horário. Tem mais uma pergunta e depois só mais uma, tá, gente? Beleza? Boa noite, pessoal. Meu nome é Martin Salgueiro. Eu sou gerente de projetos de consultoria e estou matriculado nessa próxima turma do curso de carreiras. Por quê? Aprendi na empresa onde eu trabalhava a importância e a paixão que eu acabei desenvolvendo por essa área e quero me aprofundar e me especializar nisso cada vez mais e, enfim, acho que eu estou no lugar certo. Mas minha pergunta é a seguinte, muito do que a gente falou aqui está muito associado à senioridade, como que pessoas mais sêniores, em estágios mais avançados da carreira, têm mais propensão a utilizar esse tipo de serviço, esse tipo de autoconhecimento. Primeiro, quero ver se é uma impressão real, e, se sim, como despertar, como fazer com que os profissionais mais juniores tenham esse apetite, principalmente pelo coaching de carreira, pelo counseling, por esse tipo de coisa. Então, a gente não está falando mais na postura do consultor, mas nesse profissional enxergar a necessidade nos estágios iniciais de carreira. Por favor. Eu vou te contar uma coisa. Você começou a falar, pensei que você ia perguntar outra coisa, que era assim, como é que a gente atende aos níveis menores na organização? Por exemplo, operários de fábrica. Né? Era o desejo que eu tinha que você me perguntasse isso. Mas você pode responder também. Não, mas está ótimo. Não, mas eu vou te dizer por quê. Porque vale para o outro também. Vale para o outro também. Quando a gente trabalhava lá na DBM, uma das aflições que eu tinha era, quando demitia aquele monte de operário, ninguém fazia nada. Né? E aí a gente começou a pegar projeto desse tipo, e a gente desenvolveu um negócio que chamava Centro de Orientação de Carreira. E que a gente vendia para a empresa era que a gente ia montar um centro de orientação de carreira e que ele ia ficar aberto por X tempo para atender essa população. Você não sabe como é gostoso trabalhar com isso. Porque essas pessoas sabem o que é a vida, onde dói o calo. E essas pessoas não têm vergonha de fazer as coisas. Ela encosta a barriga no balcão do bar e vai fazer networking. E funciona. Então, eu estava dizendo isso porque, assim, a gente quebrou a cabeça como é que a gente ia conseguir ajudar essas pessoas. Aí, voltando para a sua, eu fico pensando assim,
Imagina o presidente da empresa levanta lá e fala assim, estou anunciando agora que todos vocês que quiserem terão um orientador para a sua carreira. Duvideodó que alguém não aceite. Vai ser muito raro, porque as pessoas estão vivendo situações tão difíceis que elas vão adorar ter um processo como esse. O que acontece? A empresa não paga para isso. Aí, eu, se tivesse uma empresa nessa época, agora não vou fazer mais isso, mas se você quiser fazer, faz. Eu faria grupo. Eu desenvolveria uma metodologia para atender em grupo, como ele fez ali. A mentoria em grupo, obviamente que você vai, provavelmente, pular algumas etapas de aprofundamento, mas você não vai deixar de atender. Eu gosto muito de grupo, aliás, a minha origem é com isso. Eu acho que grupo é um lugar onde se resolve 90% das coisas. E aí, num grupo de pessoas da mesma idade, ou da mesma atividade, da mesma junioridade, você vai fazendo insights. Prestando uma homenagem ao seu Abílio Diniz hoje, que data? Quando é que foi isso, João? Teve um momento em que eles fizeram o lançamento de um programa de trainee, que o Cássio Casseb aparecia no jornal, no anúncio, assim, apontando para a cadeira, venha sentar na minha cadeira, um programa de trainee, assim. E aí me ligaram lá do Pão de Açúcar e falaram assim, a gente queria que você viesse aqui fazer a palestra inicial para o grupo de trainees. Aí eu falei, mas fala um pouco do programa. Aí eles começaram a contar. O programa era para formar trainees que o Abílio ia botar no meio da estrutura dele de back-office, não nas lojas, para poder mudar a cultura da empresa. Olha que coisa bacana. Então, esses caras eles iam passar por um programa de 1 ano, acho que era 1 ano. 2 anos. 2 anos? 2 anos. Eles iam para a loja, iam viver na loja lá, um monte de coisa que se vive e tal, e aí depois eles voltavam e iam para as áreas que eles tinham escolhido, né? Eu falei, aí ela falou, você vem fazer? Eu falei, não. Ela falou, por que não? Eu falei, porque eu quero ser coach desses meninos, quero fazer a palestra. E a gente montou um programa, olha que coisa bacana, que eu devo dizer que só porque você tem um cara visionário, porque onde já se viu pagar o que a gente cobrou para ser... Não, mas porque era um programa de 2 anos. A gente acompanhou esses meninos 2 anos, individualmente. Eles tinham um trabalho em grupo, individual e grupo, individual e grupo. Foi um sucesso. Tem meninos ainda que... Meninos, já não são mais, que me escrevem até hoje. No LinkedIn, não sei o quê. Acho visionário e acho que é a solução para um monte de empresa. É que ninguém quer gastar dinheiro com isso. Mas funcionou muito bem, não é bem? Muito, tanto que eles conseguiram... Na primeira turma, eles conseguiram muito poucos trainees, porque o Pão de Açúcar não era atrativo. Deu tão certo que, na segunda turma, os finalizando lá, falavam para os coleguinhas de faculdade, você saiu do Pão de Açúcar, você se inscreve. Teve um monte de gente. Entendeu? Então, eu sempre acho o seguinte, tem que pensar fora da caixa e tem que achar oportunidade para experimentar, entendeu? Foi legal aquele programa, né? Ô, Vicky, posso aproveitar? Ô, Martin, uma das coisas da gente ter feito aqui, a gente quer fazer... Gente, é legal fazer a coisa presencial, não é? Tá? Então, olha só, uma das coisas, Martin, foi para vocês conhecerem, e eu falei com o Martin, porque ele vai, né, um novo aluno. Martin, tem uma figura aqui na frente, que eu acho que depois você tem que fazer contato, que é a Marta, que faz trabalhos de grupo com a garotada. Então, e você tem aqui uma turminha, né? A Marta faz a coisa do grupo, né? E
assim, dá um show lá no escritório de carreiras. E ela faz isso com os clientes dela também. Então, essa ideia da Vicky, eu acho que é legal isso, Vicky. De repente, gente, olha, a gente precisa ter novos produtos. Então, de repente, um produto assim, conversar com a moçada aqui, fazer alguma parceria, né? Então, só para não deixar de aproveitar essa coisa do networking que a gente quer fazer aqui também, né? E eu queria tomar a liberdade de responder uma outra coisa do que você falou, Martin, é que eu acho que os jovens estão procurando. A gente vê... Gente, a busca no escritório de carreiras é tremenda. E o pessoal faz sério isso. O pessoal que está aqui, que me ajuda a atender, a moçada, sabe disso. Mas sabe por que está vindo muito gente mais velha? É porque o pessoal mais velho está querendo se manter no mercado. Tem uma doutoranda aqui estudando isso. É o tema agora, gente. A tal da senioridade, então o pessoal precisa vir e se reinventar. Por isso que precisa de perícia para fazer, porque você, para fazer um trabalho com uma pessoa mais velha, se você não tiver perícia, né, você quebra a cara. Tá? Então, eu acho que tem, sim, a busca da moçada mais jovem, mas a gente está vendo gente mais velha, porque esse pessoal está tentando se reinventar também. Tá? Não sei, João e Vicky, o que acham disso? Perfeito, isso mesmo. Vê que atendo muito pessoa física, vem desde o recém-formado até o diretor que quer repensar a vida dele. Tá? Então, não, independe. É uma questão muito mais do cara saber que tem alguém que pode ajudá-lo, saber que tem recurso. Né? À medida que sabe, as pessoas vão atrás, sem dúvida. O estágio é para isso, deveria ser. O estágio que as pessoas tendem a não fazer, porque é chatice fazer o estágio, o aluno que não faz estágio, ele derrapa mais tempo. Porque tem uma coisa na carreira que eu acho que é importante, é a seguinte, é o exercício. A gente fazer o exercício, por exemplo, você entrar dentro de uma empresa e ver a complexidade da empresa, sem ter tido nenhuma chance de ser orientado, você patina. O mundo organizacional ele é muito complexo. E a gente vem da faculdade, ainda tem, né, Tânia, essa distância entre estudante da faculdade, quando você vai, a distância é imensa. Você não consegue responder à expectativa desse mundo aqui. Então, assim, durante a faculdade, fazer pequenos exercícios de trabalho, né? Às vezes você não está ainda no período legal de poder fazer estágio, mas você pode trabalhar. Sabe, às vezes eu fico olhando aqueles meninos que fazem venda em loja, o cara fica safo. Ele aprende a começar a mexer com esse mundo do trabalho de chefe, amiguinho que concorre, que quer tirar o cliente dele, sabe essas coisas? Cliente chato, né? Isso dá rodagem, sabe? Amadurecer é isso. É você se dar o direito de experimentar coisas que vão te dando uma leitura do mundo, entendeu? E aí, quando você vai fazer o estágio, tem que fazer estágio. Não pulem o estágio. Quando você vai fazer o estágio, você já não entra com aquela ingenuidade, né? Só falta eles te rasparem a cabeça de novo, né? Porque, né? Estagiário, quantas vezes é usado para coisas que não devia? Você tem que já poder ter tido uma experiência de vida, de trabalho, que te diz assim, olha, não foi para isso que você me contratou. Você pode, mas se você não rodou ainda, você morre de medo de dizer um negócio desse, né? Então, eu acho que assim tem uma armadilha aí nesse teu raciocínio, que eu estou entendendo que é um projeto que você está escrevendo, né? Essa distância é o nó da questão. A leitura que você faz de dentro da faculdade sobre o tema que você vai tratar não é a realidade. Ele te prepara para conceituar, mas ele não é a realidade. Estou errada? Não mudou, né? Isso aí não mudou. Professora Fernanda,
Não, você que sabe, Pro. Quer falar mais alguma coisa? Senão a gente... A gente fica aqui conversando. Porque se for falar, pessoal, falar mais alguma coisa, aí vai demorar bastante ainda para acabar. Tá? Então, vamos encerrar. Sortear. Nós vamos encerrar aqui. Ai, deixei meu telefone ali, preciso pegar. É o seguinte, para nós encerrarmos, antes de fazermos um sorteio... Ai, desculpa, gente. Tem 2 livros aqui, que a professora Vicky trouxe com bastante carinho, que é da Vicky, do João e do Luiz Visconti. Coaching Executivo, uma questão de atitude. Tem direito ao autógrafo, professora Vicky? Hein, professor João? A gente pode... Olha, a gente pode chamar o Eduardo. Eduardo, vem cá, Dudu. Nosso diretor da FIA. Vem cá, Eduardo. O Eduardo é o nosso diretor de marketing de TI. Os anjos de TI que a gente tem são do Dudu, né? Savarese. Que eu posso ajudar aqui, professora? Vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite a todas, a todos. É um grande prazer reencontrá-los aqui. Concordo plenamente, professora, o momento presencial é muito diferente dos momentos síncronos, das gravações, das transmissões que a gente vive fazendo aqui na FIA. Vicky, é uma grande honra recebê-la na casa, um grande orgulho. Professor João, também um grande orgulho. Muito obrigado. Professora Tânia, parabéns por mais esse grande evento. Fico muito feliz em ver rostos da graduação, convidados, egressos da FIA, pessoas que interessadas pelo tema. E aqui é um centro de conhecimento, um celeiro de conhecimentos, e é gratificante a gente passar por momentos como esse aqui, ouvir essas palavras, mas eu fiquei atentamente ali ouvindo as palavras da Vicky, do Vai professor receber João. meia presença. Nossa, meia presença. Assistirei depois como o pessoal pode deixar. Vamos sortear o livro, professora, por favor? Antes de fazer o sorteio, só vou explicar como vai ser. Mas eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que colaboraram na organização, agradecer à professora Vicky e ao professor João a presença de vocês, muito obrigada. Professor Savarese pelo apoio, uma salva de palmas para todos eles. E dizer que foi muito gostoso, muito bom a presença de todos aqui. Tem um site que chama Sorteador, não sei se vocês conhecem. Nós tivemos 198 pessoas inscritas para este evento. Apesar de nem todos estarem aqui, só vai ganhar quem está aqui, claro. Então, eu vou fazer o seguinte, só que eu não consigo separar a lista de quem está aqui. Então, eu vou sortear. Como que vai funcionar? O meu arquivo lá está com vocês em ordem aleatória, tá? Então, eu vou sortear aqui, vai que é um número, eu vou ver correspondência lá no meu arquivo, tá? E se não tiver aqui, a gente sorteia outro, beleza? Vamos lá. Qual é o número? Fernanda, vamos lá. 174 é o Ricardo Jovi. Parabéns, Ricardo. Vamos para o próximo. 116. Espera. Tânia Carrara está aqui conosco. Eu já tenho. Vamos para o próximo, então. Um 36. Tamires. Parabéns, Tamires. Obrigada. Eu vou aguardar ali a minha vez. Fica de pé aqui, vocês para tirarem uma foto com eles, ó. Sobe, Tamires. Tem que descer, então,
Não esqueçam daquela parte da foto legal e da postagem e do networking com pelo menos 3, hein? Professora, quer falar? Professora Tânia? Oi. Quer falar? Não, olha, pessoal, eu acho que foi super produtivo, não vou segurar mais vocês, vamos conversar lá no coquetel, tá bom? Mas nós estamos lá, tá bom?